Se você está se preparando para concursos públicos e quer acertar noções de informática na banca CESP e Sebrasp, este vídeo é para você. Hoje vamos resolver 15 questões de informática sobre conceitos iniciais e hardware, um tema básico, mas muito cobrado e cheio de detalhes que fazem a diferença na prova. Com comentários claros, diretos ao ponto e no padrão certo ou errado da CESP, você vai aprender como a banca cobra informática, onde estão as pegadinhas e como garantir pontos preciosos. Vamos começar! Questão número 1. Acerca de conhecimentos em informática, julgue o seguinte item. O sistema operacional cumpre a função de gerenciar os periféricos que podem ser conectados a um computador, a fim de executar os programas que estejam nele instalados, enquanto o processador do computador é o dispositivo responsável somente pela administração dos recursos de memória necessários aos processamentos solicitados. Certo ou errado? Gabarito errado. Explicação. Sistema operacional. É responsável por gerenciar recursos do computador, hardware e software. Controla periféricos como impressoras, teclado, mouse, etc., memória, processador, arquivos e programas. Atua como intermediário entre o usuário e as aplicações e o hardware. Processador, CPU. Não se limita à administração da memória. É responsável pela execução das instruções dos programas, realizando cálculos, operações lógicas e controle de fluxo. Trabalha em conjunto com a memória, mas também coordena o funcionamento geral do sistema, incluindo acesso a dispositivos de entrada e saída. Portanto, a afirmação de que o processador é responsável somente pela administração da memória está incorreta, já que sua função é muito mais ampla. Quer turbinar seus estudos para concursos? Seja membro do canal e tenha acesso a benefícios exclusivos que vão acelerar sua preparação. Vídeos sem anúncios, estude sem interrupções com foco total no conteúdo. PDFs exclusivos para membros. Cada vídeo vem acompanhado de um material completo. No início você encontra as questões sem gabarito, para testar seus conhecimentos como se estivesse na prova. Em seguida vem o gabarito comentado, explicado de forma clara e objetiva, para que você entenda cada detalhe da resolução. E para fechar com chave de ouro, uma tabela final com todos os gabaritos organizados, facilitando sua revisão rápida. Com esse material, você não apenas assiste às resoluções, mas também pratica, corrige e aprende de verdade. Clique em Seja Membro e garanta agora mesmo seu acesso a esse conteúdo premium. Seu estudo merece esse diferencial. Questão número 2. A respeito dos conceitos básicos de computadores, julgue o item a seguir. Nos computadores, dados digitais são processados e armazenados em sistema binário. Certo ou errado? Gabarito certo. Esta é uma afirmação fundamental da informática. Todo e qualquer dado em um computador digital, seja um texto, uma imagem, um som ou um vídeo, é em sua essência mais profunda representado por uma combinação de zeros e uns. Por que o sistema binário é utilizado? O sistema binário base 2 é adotado por uma questão de eficiência e confiabilidade física do hardware. Estados eletrônicos. Os computadores utilizam transistores que funcionam como interruptores. É muito mais fácil e seguro para o hardware distinguir apenas dois estados, como ligado, desligado ou voltagem alta, voltagem baixa, do que tentar diferenciar 10 níveis de voltagem diferentes, como seria no sistema decimal. Processamento. O processador, CPU, realiza cálculos e operações lógicas utilizando esses dois estados básicos. Armazenamento. Seja em discos magnéticos HD, memórias flash, SSD ou memória RAM, os dados são gravados representando esses dois valores distintos. Unidades de medida. Para organizar esses dados, utilizamos unidades que você certamente conhece. Bit, a menor unidade, um único 0 ou 1. Byte,
Um conjunto de 8 bits que geralmente representa um caractere, uma letra ou número. Questão número 3. A respeito dos conceitos básicos de computadores, julgue o item a seguir. CPU é o maior componente de um computador, sendo responsável por acomodar e fixar todas as partes internas do hardware. Certo ou errado? Gabarito errado. Explicação. CPU, Unidade Central de Processamento, é o componente responsável por executar instruções e processar dados. Não é o maior componente físico do computador. Sua função é realizar cálculos, operações lógicas e controlar o fluxo de execução dos programas. Gabinete/placa-mãe. O gabinete é o maior componente físico, pois acomoda e fixa todas as partes internas do hardware. A placa-mãe é o principal circuito onde os demais componentes, CPU, memória, periféricos, são conectados e interligados. Portanto, a afirmação confunde a função da CPU com a função do gabinete/placa-mãe. Questão número 4. Acerca de conceitos básicos de hardware e software, de rede de computadores e de noções de sistemas operacionais, julgue o próximo item. A capacidade de um computador de processar informação é inversamente proporcional à quantidade de núcleos do processador. Certo ou errado? Gabarito errado. A relação entre a capacidade de processamento e a quantidade de núcleos é, em regra, diretamente proporcional e não inversamente proporcional. Por que a afirmação está incorreta? Conceito de grandezas. Inversamente proporcional. Significaria que, quanto mais núcleos o processador tivesse, menor seria sua capacidade de processar informação. Diretamente proporcional. Significa que, ao aumentar o número de núcleos, cores, a capacidade de processamento tende a aumentar. Processamento multicore. Ter mais núcleos permite que o computador realize várias tarefas simultaneamente, multitarefa, ou divida uma tarefa complexa em partes menores para serem resolvidas ao mesmo tempo. Isso resulta em um desempenho superior. Observação importante para concursos. Embora a capacidade seja diretamente proporcional, o desempenho não dobra necessariamente ao dobrar o número de núcleos. Isso depende de software, o programa precisa ser escrito para aproveitar múltiplos núcleos, programação paralela, barramentos. A velocidade de comunicação entre os núcleos e a memória também influencia. Contudo, para a questão de lógica de hardware, a afirmação de que é inversamente proporcional torna o item categoricamente falso. Questão número 5. Acerca de conceitos básicos de hardware e software, de rede de computadores e de noções de sistemas operacionais, julgue o próximo item. A unidade central de processamento, CPU, de um computador possui uma unidade de controle, que interpreta as instruções, e uma unidade lógica aritmética, que executa as operações básicas e lógicas nos dados. Certo ou errado? Gabarito certo. A questão descreve com precisão a arquitetura clássica de um processador, a arquitetura de von Neumann. A CPU não é um bloco único e indivisível. Ela é composta por unidades funcionais específicas que trabalham em conjunto. As partes da CPU. Para fins de prova, é essencial conhecer estas 3 subdivisões principais. Unidade de controle. O C é a gerente. Ela não executa cálculos, mas busca a instrução na memória, interpreta o que deve ser feito e envia os sinais para os outros componentes agirem. Unidade lógica e aritmética. ULA é a executora. É aqui que a mágica acontece. Cálculos matemáticos, soma, subtração, etc. e decisões lógicas, comparações como maior que ou igual a.
Registradores são pequenas unidades de memória interna da CPU extremamente rápidas, usadas para armazenar temporariamente os dados que estão sendo processados naquele exato instante. O ciclo de processamento. O funcionamento segue uma ordem lógica constante. A UC busca a instrução. A UC decodifica, interpreta a instrução. A ULA executa a operação. O resultado é armazenado nos registradores ou enviado de volta para a memória RAM. Questão número 6. Julgue o item seguinte relativo à informática para bibliotecas. A memória principal e a unidade de controle são componentes do processador de um computador. Certo ou errado? O gabarito é certo. O processador, CPU, é formado por duas unidades principais. Unidade de controle, UC, responsável por interpretar instruções e coordenar todas as operações do computador. E unidade lógica e aritmética, ULA, executa cálculos matemáticos e operações lógicas. Além disso, dentro da CPU existem os registradores, que são pequenas memórias de altíssima velocidade utilizadas para armazenar temporariamente dados e instruções durante o processamento. Esses registradores podem ser entendidos como uma forma de memória principal interna ao processador, distinta da memória RAM, mas essencial para o funcionamento da UC e da ULA. Assim, ao considerar os registradores como parte da memória principal do processador, a afirmação de que a memória principal e a unidade de controle são componentes da CPU está correta. Questão número 7. A respeito de tipos de computadores e sua arquitetura de processador, julgue o item subsequente. Diferentemente de um processador de 32 bits que não suporta programas feitos para 64 bits, um processador de 64 bits é capaz de executar programas de 32 bits e de 64 bits. Certo ou errado? Gabarito certo. Explicação. Processadores de 32 bits só conseguem executar programas desenvolvidos para 32 bits. Não suportam programas feitos para 64 bits, pois sua arquitetura não permite endereçar a quantidade de memória e instruções necessárias. Processadores de 64 bits são compatíveis tanto com programas de 64 bits quanto com programas de 32 bits, retrocompatibilidade. Isso ocorre porque a arquitetura de 64 bits foi desenvolvida para suportar instruções de 32 bits, garantindo que softwares mais antigos continuem funcionando. Essa compatibilidade depende também do sistema operacional. Um sistema operacional de 64 bits pode executar programas de 32 bits, mas um sistema operacional de 32 bits não consegue executar programas de 64 bits. Questão número 8. Acerca de conceitos de informática e de tecnologias relacionadas à internet, julgue o item subsequente. A UAL é o componente do processador que executa as operações matemáticas a partir de determinados dados. Todavia, para que um dado possa ser transferido para a UAL, é necessário que ele, inicialmente, permaneça armazenado em um registrador. Certo ou errado? Gabarito certo. A questão descreve com precisão o fluxo de dados dentro do ciclo de execução de uma instrução, conhecido como Instruction Cycle. Por que a afirmação está correta? Para que a ULA realize qualquer operação, como uma soma ou uma comparação lógica, os dados não podem voar diretamente da memória RAM para o cálculo. Existe uma hierarquia e um procedimento obrigatório. Busca e armazenamento temporário. O dado é buscado na memória principal, RAM, e trazido para dentro do processador. O papel dos registradores. Antes de entrar na ULA, o dado deve ser depositado em um registrador,
Os registradores são as memórias de trabalho mais rápidas e próximas da ULA. Eles servem como a mesa de trabalho, onde os ingredientes, dados, são colocados para que o cozinheiro, ULA, possa utilizá-los. Execução. A ULA lê os valores diretamente dos registradores, realiza a operação e, geralmente, coloca o resultado de volta em outro registrador. Fluxo simplificado. Memória RAM, cache, registrador, ULA. Sem o registrador, a ULA não teria um local de acesso imediato e síncrono para manipular os bits durante o ciclo de clock do processador. Questão número 9. Julgue o item seguinte referente aos sistemas operacionais Windows e Linux. Os termos 32-bit e 64-bit se referem à forma como o processador de um computador manipula as informações e, em consequência, ao tamanho máximo da RAM que pode ser utilizado. Nas versões de 32-bit do Windows, por exemplo, podem-se utilizar até 64 GB de RAM e nas versões de 64-bit até 128 GB. Certo ou errado? Gabarito. Errado. Explicação. Os termos 32 bits e 64 bits realmente se referem à forma como o processador manipula informações, especialmente ao tamanho dos registradores e ao espaço de endereçamento de memória. Isso impacta diretamente o tamanho máximo de RAM que pode ser utilizado. Limites reais. Sistemas de 32 bits, Windows. O limite teórico é de 4 GB de RAM, 2 elevado a 32 endereços possíveis. Na prática, o sistema operacional e dispositivos reservam parte desse espaço, então o usuário geralmente acessa algo entre 3 e 3,5 GB. Sistemas de 64 bits, Windows. O limite é muito maior, podendo chegar a centenas de gigabytes ou até terabytes, dependendo da versão do Windows. Por exemplo, Windows 10 Pro 64 bits suporta até 2 terabytes de RAM. Windows 10 Home 64 bits suporta até 128 GB de RAM. Portanto, a afirmação da questão está incorreta, porque um Windows de 32 bits não suporta 64 GB de RAM. O limite é de apenas 4 GB. Questão número 10. Acerca de conceitos básicos de informática e sistemas operacionais, julgue o item a seguir. Quanto maior a quantidade de instruções contidas em um processador CISC, mais complexo e mais rápido ele se torna. Certo ou errado? Gabarito. Errado. A questão apresenta uma conclusão logicamente falsa sobre a arquitetura CISC, Complex Instruction Set Computer. Vamos analisar os dois erros principais. 1. Complexidade versus quantidade de instruções. É verdade que quanto mais instruções um processador CISC possui, mais complexo ele se torna em termos de hardware, circuitos. No entanto, essa complexidade excessiva traz desafios de engenharia, como maior aquecimento e dificuldade em aumentar a frequência, clock. 2. Complexidade versus velocidade. O erro fatal da questão é dizer que ele se torna mais rápido. No modelo CISC, uma única instrução pode realizar várias tarefas, como ler da memória, somar e gravar o resultado, o que leva vários ciclos de clock para ser concluída. Em contrapartida, a arquitetura RISC, Reduced Instruction Set Computer, utiliza instruções simples que são executadas em apenas um ciclo de clock, o que frequentemente permite que processadores RISC sejam mais rápidos em termos de execução por segundo para diversas tarefas. Resumo: adicionar mais instruções a um CISC o torna mais versátil para o programador, mas não necessariamente mais rápido. Na verdade, a tendência moderna é simplificar RISC para ganhar velocidade e eficiência energética. Questão número 11.
Em relação aos conceitos de organização e arquitetura de computadores, sistemas operacionais e circuitos digitais, julgue o item a seguir. A Unidade Central de Processamento, UCP, comanda não somente as ações efetuadas internamente, como também emite os sinais de controle para os demais componentes do computador agirem e realizarem alguma tarefa. Certo ou errado? Gabarito certo. A afirmação descreve corretamente o papel da CPU, ou UCP, Unidade Central de Processamento, como o elemento central de coordenação de todo o sistema computacional. Como a CPU comanda o sistema? Através de sua unidade de controle, UC, a CPU atua como o maestro da orquestra de hardware. Ações internas. Ela gerencia a movimentação de dados entre os registradores, a ULA e as memórias cache. Sinais de controle externos. A CPU envia sinais através de um barramento específico, chamado barramento de controle, para os demais componentes. Por exemplo, informa a memória RAM que deseja ler ou gravar um dado em um endereço específico. Comanda periféricos de entrada e saída, como discos rígidos ou placas de rede, para que iniciem ou interrompam a transferência de informações. Os barramentos de comunicação. Para que esses sinais de controle cheguem aos outros componentes, a CPU utiliza 3 tipos de caminhos: barramento de dados, por onde a informação trafega; barramento de endereços, onde a CPU indica onde o dado está ou deve ir; barramento de controle, por onde a CPU envia as ordens, sinais de sincronização, leitura, escrita, etc. Quer turbinar seus estudos para concursos? Seja membro do canal e tenha acesso a benefícios exclusivos que vão acelerar sua preparação. Vídeos sem anúncios, estude sem interrupções com foco total no conteúdo. PDFs exclusivos para membros. Cada vídeo vem acompanhado de um material completo. No início você encontra as questões sem gabarito, para testar seus conhecimentos como se estivesse na prova. Em seguida vem o gabarito comentado, explicado de forma clara e objetiva, para que você entenda cada detalhe da resolução. E para fechar com chave de ouro, uma tabela final com todos os gabaritos organizados, facilitando sua revisão rápida. Com esse material, você não apenas assiste às resoluções, mas também pratica, corrige e aprende de verdade. Clique em Seja Membro e garanta agora mesmo seu acesso a esse conteúdo premium. Seu estudo merece esse diferencial. Questão número 12. Julgue o item seguinte que versa acerca de informática e processamento de dados. O computador denominado servidor necessariamente deve possuir um monitor ligado à sua CPU, visando o acompanhamento de suas atividades. Certo ou errado? Gabarito errado. A afirmação contém 2 erros principais, um conceitual de hardware e outro operacional sobre o uso de servidores. 1. O conceito de necessidade e monitor. Um servidor é definido pela sua função, fornecer serviços, dados ou recursos a outros computadores em uma rede, e não pelo hardware periférico conectado a ele. A grande maioria dos servidores profissionais em centros de dados, data centers, opera no modo headless, ou seja, sem monitor, teclado ou mouse conectados localmente. O acompanhamento das atividades é feito remotamente através da rede, utilizando protocolos como SSH, via linha de comando, RDP, área de trabalho remota, ou painéis de controle via navegador web. 2. Confusão entre CPU e gabinete. Como vimos em questões anteriores, a questão utiliza o termo CPU para se referir ao gabinete ou torre. Tecnicamente, o monitor se conecta à placa de vídeo, que pode estar integrada ou não ao processador, mas nunca ligado à CPU, o chip, diretamente. Questão número 13. Julgue o seguinte item relativo a noções de informática, hardware e software. O computador é composto por diversos dispositivos,
cada qual incumbido de realizar tarefas básicas que compreendem receber, processar e apresentar informações aos usuários. Esses dispositivos são divididos em duas partes principais, hardware e software. O microprocessador é um componente de hardware, também denominado motherboard ou placa-mãe. Certo ou errado? Gabarito errado. Explicação. O computador realmente é composto por diversos dispositivos que recebem, processam e apresentam informações, divididos em hardware, parte física, e software, programas e instruções. O microprocessador, CPU, é um componente de hardware responsável pelo processamento das instruções. Porém, ele não é denominado motherboard, placa-mãe. A placa-mãe é outro componente de hardware, responsável por interligar todos os dispositivos do computador, CPU, memória, discos, periféricos, etc. Já o microprocessador é apenas um dos componentes instalados na placa-mãe. Portanto, a afirmação confunde os conceitos de CPU e placa-mãe, tornando o item incorreto. Questão número 14. No referente a conceitos de informática, julgue o item a seguir. O processamento de dados requer a execução de uma série de etapas que podem ser realizadas automaticamente por um computador. Tais etapas podem ser executadas na forma de um programa, que consiste em um conjunto de instruções. Certo ou errado? Gabarito, certo. A afirmação descreve com precisão a lógica de funcionamento da computação moderna. Vamos decompor os pontos principais. Processamento automático. Um computador é, por definição, uma máquina capaz de receber dados, processá-los de acordo com regras pré-determinadas e gerar um resultado, ou saída, sem a necessidade de intervenção humana constante em cada microetapa. Esse ciclo é conhecido como ciclo de processamento de dados. O programa como conjunto de instruções. Para que o hardware saiba o que fazer com os dados, ele precisa de um roteiro. Esse roteiro é o software, ou programa. Instruções. São ordens básicas que o processador entende, como some este número, mova este dado para a memória. Programa. É a sequência lógica e organizada dessas milhares de instruções que, juntas, realizam uma tarefa complexa, como abrir um navegador ou editar um texto. As etapas do processamento. Geralmente, o processo segue este fluxo: entrada, input, coleta de dados, exemplo, digitar no teclado, processamento, a CPU executa as instruções do programa sobre os dados, saída, output, apresentação do resultado, exemplo, texto na tela, armazenamento, gravação dos dados para uso futuro, exemplo, salvar no SSD. Questão número 15. Considerando aspectos gerais de hardware, julgue o item a seguir. O processador, principal componente de hardware, controla as outras partes do computador. Certo ou errado? Gabarito, certo. Esta questão reforça o conceito da CPU, unidade central de processamento, como elemento de controle central do sistema. Por que o processador controla as outras partes? O processador é considerado o cérebro do computador, porque ele não apenas faz cálculos, mas também exerce a função de coordenação. Através da sua unidade de controle, o C, ele gerencia o fluxo de dados e dita o que os outros componentes devem fazer. Com a memória RAM, ele decide quando ler dados de um endereço e quando gravar novos resultados. Com os periféricos, entrada, saída, ele coordena a recepção de dados vindos do teclado e mouse e o envio de informações para o monitor ou impressora. Com o armazenamento, ele comanda a busca de programas no HD ou SSD para que sejam carregados e executados.
Hierarquia de controle. Embora existam outros chips que auxiliem nessa tarefa, como o chipset da placa-mãe, a palavra final e a coordenação das instruções vem sempre do processador. É ele quem emite os sinais de controle que sincronizam o funcionamento de todo o hardware.